Olá, mais uma vez eu quero estar falando com você a respeito do poder de Deus, o único poder que é superior, que é maior do que todos os poderes do mal, o poder destrutivo do inferno. Você precisa cair na real. Olha o Senhor Jesus falando: eu só vim para que você tenha vida e vida com abundância, enquanto que o ladrão, o diabo, só veio para matar, roubar e destruir. Então veja claramente que a vida que você tanto deseja, a paz, a saúde, o Senhor Jesus já conquistou na cruz para você. Mas ele também alertou que tem um ladrão, mesmo ele tendo conquistado, você pode nunca usufruir. Por quê? Porque enquanto você não se aplicar para entender a palavra, você não vai conseguir usufruir. Olha o Senhor Jesus falando: errais e não conhecer as Escrituras e nenhum poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele será revelado, dando oportunidade para alguém crer, através do conhecimento a respeito da salvação, de Deus, de Jesus e de quem é você, através das Escrituras. Poder de Deus que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 6 e o verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força, olha aí, na força do seu poder. E ele continua dizendo: aprender a usar as ferramentas, as armas espirituais, porque elas são poderosas para demolir as fortalezas infernais. Essa frase que eu falei de Jesus está lá em Mateus capítulo 22 e o verso 29. Então, enquanto uma pessoa ela não entende, não se firma e experimenta o poder de Deus, ela vai ser saqueada, ela vai ser roubada. Por exemplo, diante desses ataques, eu vejo muitas pessoas falando assim: eu estou torcendo, orando a Deus ou pedindo para voltar à normalidade. Vamos refletir sobre isso um pouquinho, vamos, com sinceridade e com realismo, vamos. Nós estamos em plena pandemia chamada de Covid-19 ou coronavírus. Já está sendo anunciada ou pré-anunciada uma praga de gafanhotos. A gente vê pela mesma mídia também falando que já descobriram um vírus novo que é 19 vezes mais letal, mais forte do que o coronavírus. Então, eu não quero ser pessimista, mas se você for botar os pés no chão, você vê que tudo está armado para aquilo que toda a palavra de Deus nos alerta para os últimos dias acontecer. Aí você vai entender por quê. A Bíblia fala sobre o aumento da ciência, aumentaria proporcionalmente também as dores e sofrimento. Você deve entender por quê. Vamos pensar o seguinte: suponhamos que tivesse uma doença lá na China. Se não tivesse essa globalização hoje, dificilmente ela chegaria até aqui. Aconteceram antes muitas outras epidemias que mataram bem pouco, bem menos pessoas do que hoje. Mas hoje, no mundo globalizado, fica humanamente impossível evitar que uma praga que aparece lá na China contaminar o nosso país. Na medida que a ciência ela se evolui, isso significa dizer que os homens maus passam a ter ferramentas que, se ela acrescentar o conhecimento, a maldade, a perversidade do coração delas, elas conseguem desenvolver armas letais biologicamente. Tá? Ninguém tem certeza a origem real dessa pandemia, do vírus dessa pandemia. Há a possibilidade de ter sido criado pela mente humana? Claro que há. Mas se essa não foi, outras foram e outras virão. Por quê? Porque na medida que o homem se afasta de Deus, ele passa a ser influenciado pelo inimigo. Isso é uma realidade, ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Então, como eu tenho falado, se você for olhar, lá no passado, quando Deus enviava as pragas, enviava
direcionada para aquela nação que tinha se levantado contra Israel, que tinha aquela nação que estava fazendo muita atrocidade, muita perversidade, muita maldade. Então Deus sempre mandava alguém avisar, alertar. Caso eles não ouvissem, então Deus se levantava contra aquela nação. Você vê isso nas 10 pragas, você vê isso quando Deus se levantou contra os medianitas, contra os amalequitas e outros povos que se levantaram contra o povo de Deus. Só que hoje, nos dias atuais, nas alianças atuais, é bem diferente. Por quê? Porque agora o justo e o injusto estão convivendo lado a lado, estão convivendo junto, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade. Então por isso que agora, olha só Jesus falando, eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Aí se entende como o que Jesus estava dizendo quando disse, olha, você não investiu, você errou muito em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque agora você não sabe manusear, que é o que acontece com muita gente. Pare para ouvir o que eu estou lhe falando, olha isso que eu estou lhe falando, não há sensatez. Tá? Quando um exército vai para uma guerra, o país delega a ele uma arma, e tem alguém capacitado que treina, prepara aquele soldado, porque a arma por si só, ela não tem poder de defesa. O indivíduo por si só também não é páreo. Mas uma vez que o indivíduo aprenda a manusear a arma, então agora sim, aquela arma alcança o seu propósito. O poder de Deus, o poder do Evangelho, são armas poderosas para demolir as fortalezas infernais. Mas é necessário que alguém manuseie. Jamais o poder de Deus vai se manifestar apenas porque você ouviu falar, apenas porque você quer, apenas por qualquer outra razão. Não, você tem que olhar para a palavra, acreditar na palavra, se armar da palavra e guerrear, partir para cima. Em o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo o principado. Quando a Bíblia diz também que o diabo está organizado nas regiões celestiais, em um lugar privilegiado, onde ele realiza seus males, mas Jesus está acima dele. Significa dizer que Jesus tem mais poder, Jesus tem um controle. Não é à toa que a palavra de Deus diz, lá em Isaías 54, que Deus fez o ferro, fez o ferreiro, fez o assolador. Claro, ele não fez o ferreiro para fazer uma arma para se levantar contra o povo. Ele não fez o assolador só pelo prazer de ver o assolador assolar ninguém. Não. Deus está dizendo que ele fez todas as coisas. Ele fez um anjo de luz que se transformou num assolador. E esse assolador, usando sua inteligência para formar uma arma contra o povo de Deus, toda arma preparada contra vós, em juízo vós as condenará. Em Cristo, em Jesus, na justificação que ele nos fez. Então, as duas coisas indispensáveis para que você possa entender isso. Primeiramente, o que eu acabei de falar, você precisa entender que hoje nós convivemos lado a lado com o ímpio, com um homem perverso, com um homem injusto. E eu perguntei nos vídeos anteriores e pergunto agora, seria justo ou será justo as mesmas pragas que Deus enviou para atingir os perversos, atingir os que não são perversos, os homens maus atingir os homens bons? Não, não seria justo. Mas isso acontece se você não se armar, se você não entender e não se colocar e não se armar com as ferramentas de Deus. Olha, para você ter uma ideia aqui, em Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 4, e disse-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa todos os homens que gemem, que sofrem por causa das injustiças cometidas no meio deles, ou no meio dela, no meio da cidade, no meio dos povos. Essa passagem prova claramente que aqueles que estavam fazendo a maldade, que a ira de Deus estava sendo derramada, estava direcionado a eles, como diz a Bíblia, que a ira de Deus permanece contra todos os filhos da desobediência. Então a ordem foi, sele e após selado, não toques, não chegue, está aqui.
E aos outros disse, ouvindo eu, passai pelo meio da cidade, sem que os vossos olhos poupe, e sem se compadecer matais, velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-lo. Mas todo homem que tiver o sinal, não toqueis. Não toqueis. Ezequiel, capítulo 9, a partir do verso 5 até o 6. Que é a mesma coisa que João escreveu. Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Então, você precisa se firmar nessa verdade. Aí é possível ter fé, o que é bem diferente da maioria das pessoas. Elas estão sofrendo o ataque do inferno e atribui a Deus, não é Deus me provando. Ou outras, está sendo atacada, mas simplesmente espera que Deus tome a iniciativa de repreender. E alguns até se conformam, né? Usa até, tadinho, o caso de Jó, um homem íntegro, um homem correto, que também deixou de se afirmar no Senhor, deixou de buscar o Senhor, mesmo sendo reto, mas ele estava fora do amparo de Deus, que você olha, se você ler Jó com atenção, você vai encontrar lá, que veio um dia em que os filhos de Deus vieram adorar a Deus, e quem estava faltando? Jó. Você vê isso no capítulo 1 e você vê no capítulo 2. Então você vê que tem um grupo ali, os filhos de Deus. Você não vê a acusação de Satanás ou o alvo de Satanás, nenhum dos que estava ali. Mas Jó, que não estava ali, esse foi o alvo. Então Jó foi penalizado, sofreu toda a desgraça. Tá? Você vê do capítulo 2 de Jó em diante, você vê Jó com toda sinceridade atribuindo a Deus, acreditando que era Deus. Ele disse, saiba que foi Deus que fez isso comigo, que não foi Deus, que está escrito, e saiu Satanás da presença de Deus e feriu Jó com uma praga maligna. Mas ele, Jó, pensava que era Deus. Então se vê porque que hoje alguém pensa. Jó passou, mas os demônios que enganam são os mesmos. Até que Jó lá na frente disse, Deus, eu te conheci apenas de te ouvir falar, e por isso me arrependo. Então quando Deus deu a direção para Jó, que Jó obedeceu, creio que se lavou pelo sangue dos cordeiros, então Deus restaurou o cativeiro de Jó. Olha, cativeiro de Jó. Você vê, a palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar o homem do cativeiro. Nunca colocar homem em cativeiro. Lê lá Isaías 61. Então, mas alguém acredita que foi Deus que provou Jó. Tá? Então, quando Deus restaurou o cativeiro de Jó, foi dito que ele restaurou o cativeiro. Então, significa que a doença de Jó era cativeiro, porque ele era saudável antes. Então, depois que quebrou o cativeiro, o que aconteceu? Ele voltou para a mesma saúde de antes. A destruição de família era cativeiro, porque ele tinha uma família saudável antes. E depois ele teve o dobro. A miséria de Jó era cativeiro. Por quê? Porque quando foi quebrado o cativeiro, ele voltou a prosperar. Então, ele voltou para o mesmo estágio de antes, apenas em dobro. Meus direitos é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento. Eu sou herdeiro e filho legal. Ninguém desfruta do que é meu. Documento em minhas mãos que prova que eu sou o dono dessa benção, fora invasor da minha possessão. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de